E aí, pessoal, tudo certinho? Então, o capítulo de agentes públicos a gente conclui hoje, né? O capítulo 12, que é o capítulo que trata de agentes públicos. A gente dividiu ele em 3 vídeos diferentes. Então, nós tratamos primeiro da parte inicial referente aos agentes públicos. Depois, nós trabalhamos o regime disciplinar no encontro passado da gente. E hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 12, no finalzinho, na parte de previdência. Então, o regime de previdência dos servidores é o tema que a gente deve conversar hoje nessa última live referente ao capítulo 12. Não é a última live ainda não, a gente ainda tem muitos capítulos pela frente, né? São 17, mas a última live do capítulo 12 é essa, e a gente vai tratar de um tema que está ainda recente, que é a reforma previdenciária, no que diz respeito à aposentadoria dos servidores, tá? Então, vamos trabalhar aqui esses aspectos referentes à aposentadoria dos servidores públicos, tá certo? Vamos lá. Para começar, eu estou na página 931, então quem não está comigo aqui, venha. Página 931 é a página que começa trabalhando os regimes de previdência, para que você possa entender, a gente entra no regime próprio, tá? Então, a gente vai começar aqui nessa página 931 do livro, e aí a gente começa a trabalhar os regimes de previdência dos servidores, o geral e o próprio, para a gente conseguir entender isso, tá? Vamos trabalhar somente o regime próprio, obviamente, e toda a parte da reforma previdenciária vai estar aqui dentro. Vamos lá. Para começar, lembrando, gente, que ao final da live eu disponibilizo um cupom de desconto que é Mateus 2020 para quem não tem esse manual ainda. Esse cupom faz com que o livro fique em desconto das 20 horas até as 22 horas. Então são 2 horas de promoção com esse cupom, tá? E também eu disponibilizo para vocês um cupom para as minhas isoladas do Aprenda. O cupom é Mateus 10. Mateus 10 é o cupom das isoladas do Aprenda. E aí também tem um desconto diferenciado nessas isoladas do aprenda.com.br/Mateus Carvalho, tá? Vamos lá. Primeiro, eu começo explicando que no Brasil existem 2 regimes obrigatórios de previdência, né? Nós temos o regime geral de previdência social, e o regime geral, eu falo no artigo, na página 931, é o que se aplica a todos aqueles que exercem atividade remunerada e não tem regime próprio. Então, a gente trabalha ele de forma... a gente raciocina o regime geral de previdência a contrário senso, né, de forma residual, ou seja... Todo mundo que exerce atividade remunerada e não está vinculado a nenhum regime próprio segue o regime geral de previdência. É gerido pelo INSS e se aplica a empregados domésticos, avulsos, né? É matéria do direito previdenciário. Daí eu vou discutir com vocês o regime próprio de previdência. Esse se aplica aos detentores de cargos efetivos e de cargos vitalícios, tá? Então, os cargos efetivos e vitalícios, esses seguem o regime próprio de previdência social. Esse regime próprio de previdência, ele trata especificamente daqueles servidores cujo ente federativo tenha criado o regime próprio, que é diferente do geral. Cada ente cria o regime próprio de previdência dos seus servidores. Então, se você for servidor federal, você segue o regime próprio de previdência da União. Se você for servidor estadual da Bahia, segue o regime próprio do estado da Bahia. E assim sucessivamente, tá? Daí eu faço um breve histórico constitucional, que a gente pode pular para você entender que nós tivemos várias emendas já, reformas da Previdência. A emenda 20 de 98, a 41 de 2003, tivemos a PEC paralela, que foi a 47, e em 2019, a última reforma da Previdência foi a emenda constitucional 103 de 2019, né? Primeiro, eu falo na página 934 das características do regime próprio. Então, o regime próprio de Previdência, ele tem um caráter contributivo. O caráter contributivo significa dizer
que para fins de aposentadoria do servidor, não importa o tempo de serviço desse sujeito, e sim o tempo de contribuição. Então, desde a emenda 20 de 98, a regra é que para fins de aposentadoria, o que é relevante é o tempo de contribuição do servidor, não o tempo de serviço. A gente calcula a aposentadoria dele com base no tempo de contribuição, tá? Então, até tem uma regra que eu coloquei aqui, que explica que tudo que ele tinha acumulado a título de tempo de serviço até 98 foi convertido em tempo de contribuição. Mas a partir de 98, após a emenda 20, só se computa o tempo de contribuição do sujeito e não o tempo de serviço, tá? Também, esse tempo de contribuição, esse caráter contributivo permite o que nós chamamos de contagem recíproca de tempo de contribuição. Seguindo aqui ainda na página 934, a contagem recíproca é aquela ideia de que você pode aproveitar todo o seu tempo de contribuição em qualquer regime para a sua aposentadoria no regime próprio. Então, se você era empregado numa empresa, contribuiu para o regime geral 5 anos, depois contribuiu um tempo para um regime próprio estadual, agora está no regime próprio da União, não tem problema. O tempo de contribuição que você tem nos outros regimes, você pode aproveitar na sua aposentadoria do regime próprio de previdência, tá? Então, você pode aproveitar nesse regime próprio, sim. Fiz até um exemplozinho aqui de azul, né? Falando de Marcelo, 18 anos e tudo mais, e foi começando para mostrar que pode haver a contagem recíproca, mas não pode haver a contagem simultânea. Então, se você ao mesmo tempo trabalha no serviço público e na iniciativa privada, você contribui para os dois e você pode até aposentar pelos dois, mas você não pode aproveitar de um no outro quando é o mesmo tempo de contribuição, tá? Então a contagem recíproca sim, tempos diferentes em regimes diferentes, mas a contagem simultânea, ou seja, o mesmo tempo de contribuição em dois regimes, você não pode aproveitar os dois para dobrar o seu tempo de contribuição em apenas um dos regimes, tá? Beleza. Então, a lei permite a contagem recíproca e veda a contagem simultânea de tempo de contribuição. Também, na página 935, ainda nessas características, se fala da solidariedade. O caráter solidário, ele está presente em todos os regimes públicos de previdência, né? O nosso presidente da República, o nosso ministro da Economia tentou emplacar um regime de capitalização. O Brasil não aceitou, tá? Então, nosso regime é solidário, ou seja, ele não é um regime de capitalização, como acontece no regime privado. Se você abrir uma previdência privada agora, como é que vai funcionar? Você vai contribuir para o seu pote e depois ele vai capitalizando e você tira do seu pote. Regime público não. Todo mundo contribui para o mesmo pote e todo mundo tira do mesmo pote. A ideia é de que nesse regime solidário, o que nós temos é a contribuição para a manutenção do sistema. Você não contribui para o seu benefício, você contribui para manter o sistema. Aí vem as hipóteses de aposentadoria. Ainda na página 935, obviamente no regime próprio de previdência. A primeira é a aposentadoria por incapacidade permanente. A gente não usa mais a expressão aposentadoria por invalidez. A expressão é aposentadoria por incapacidade permanente. A ideia é a mesma, tá? O sujeito, ele ficou incapacitado para a prestação das suas atividades, do serviço público e do vínculo que ele tinha com o poder público. E aí, mediante parecer da junta médica, ele vai ser aposentado por incapacidade permanente com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Então, a ideia é de que essa aposentadoria por incapacidade, ela será proporcional ao tempo de contribuição. Tem exceção. Isso, a gente tem algumas situações em que a aposentadoria será integral por incapacidade permanente. Nos casos em que ela decorrer de doença profissional ou do trabalho, ou de acidente do trabalho. É interessante eu fazer um paralelo que não está no livro, mas é porque até a reforma da Lei Complementar 103 de 2019, existia uma outra aposentadoria por invalidez permanente, que era aquela que decorresse de doença grave, contagiosa ou incurável nos termos da lei, tá? Hoje,
essa hipótese não existe mais. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é possível naquelas situações, de forma integral, nas situações em que haja doença profissional ou do trabalho, ou acidente de trabalho, tá? São as hipóteses que geram o direito à aposentadoria por incapacidade integral. Nos outros casos, a aposentadoria proporcional. Como é proporcional? Vai se calcular o valor do benefício, que é 60% da média aritmética das contribuições do sujeito, somado a 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, se quando ele estiver aposentado por incapacidade, ele tinha 30 anos de contribuição, ele vai receber 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20, ou seja, 2% de 20 para 30 são mais 10 anos, então mais 20% vai chegar em 80, tá? O cálculo é assim, é a média aritmética de tudo que ele contribuiu, ele recebe 60% dessa média e mais 2% para cada ano de contribuição a mais, além dos 20, tá? Lembrando que a regra não pode permitir uma aposentadoria por incapacidade inferior a um salário mínimo, né? Beleza. E além da aposentadoria por incapacidade permanente, nós temos a aposentadoria compulsória. Estou na página 936, para quem não está me acompanhando, né? Estou indo aqui bonitinho. A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade, seja homem ou mulher. Essa aposentadoria ela se dará aos 75 anos. A gente teve uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 152, de 2015, que uniformizou essa idade de 75 anos para a aposentadoria compulsória. Tá? Então, aos 75 anos de idade, ele estará compulsoriamente aposentado e ele receberá proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Daí, nesse caso, a regra é bem simples, está no artigo 26, parágrafo 4º da emenda 103, né, que aí vale só para a União, e ele diz que enquanto não vier a lei federal, a regra é que vai se pegar todo o tempo de contribuição do sujeito, dividir por 20 e multiplicar por 60%. Isso. Então, se quando ele estava aposentado, ele tinha 10 anos de contribuição, eu vou dividir 10 por 20, deu metade. Então ele vai receber 30% da média aritmética. Porque eu pego o tempo de contribuição dele, divido por 20 e depois eu multiplico por 60% da média aritmética dele. Claro que se ele tinha 30 anos de contribuição, quando eu fizer 3 dividido por 2 vezes 60, aí você vai ter, por exemplo, 6 vezes 3, 18, 90%, né? Então, quanto mais ele contribuiu até os 75, maior vai ser a aposentadoria compulsória dele. Também não pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Por fim, a lei prevê a aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária, ela decorre da vontade do servidor, obviamente, por isso que é voluntária, desde que ele cumpra alguns requisitos estabelecidos na lei. Que requisitos são esses? Estou na página 937 do manual, tá? Vê se você me acompanha. Os requisitos são: o homem tem que ter 65 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. A mulher deve ter 62 anos de idade e mais 25 anos de contribuição. Então, além disso, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Ou seja, ele já tem 10 anos no serviço público e desses 10 anos, os últimos 5 se deu no cargo em que ele está se aposentando, tá? Então, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Homem tem que ter 65 anos de idade e 25 de contribuição. Mulher, 62 anos de idade e 25 de contribuição. O problema é o cálculo dessa aposentadoria. Porque enquanto não vier uma lei para regulamentar essa aposentadoria no âmbito federal, a gente vai aplicar as regras da própria emenda. E a emenda estabelece o seguinte: a aposentadoria vai ser
60% da média aritmética da contribuição dele, né? Então eu pego tudo que ele contribuiu, atualizo e multiplico por 60%, ele recebe 60% dessa média aritmética, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, para que ele tenha 100%, ele tem que ter contribuído por 40 anos. É só você ir somando, tá? Então, aos 65 anos com 25 de contribuição, ele tem 60%, mais 2% vezes 5, né? Porque foram 5 anos acima dos 20, 70. Daí, 80 quando ele completar 30 anos, 90 quando ele tiver 35, 100% quando ele tiver 40 anos de contribuição. Tem uma vantagem. Se ele tiver 41 anos de contribuição, ele recebe 102%, 42, 104 e assim por diante, tá? Beleza. Se ele cumprir todos os requisitos para aposentadoria voluntária e mesmo assim optar por continuar na atividade, ele recebe um abono de permanência. A Constituição, após a reforma emenda 103, diz que a administração pública pode, a critério da própria administração, conceder ou não esse abono de permanência, tá? No âmbito federal, enquanto não houver lei em sentido contrário, o abono de permanência foi mantido para todas as carreiras por meio da própria emenda. Então, o artigo 8º da emenda 103 mantém o abono de permanência no âmbito federal para todas as carreiras. Nos demais entes e na União, se houver lei, pode-se tirar e definir algumas carreiras que recebam, outras que não, né? Então, o abono de permanência deixa de ser obrigatório e passa a ser uma faculdade do ente federativo, tá? Os professores, os servidores, eu estou na página 939, você está me acompanhando, né? Na 938 tem uma tabelinha que eu fiz. Essa tabelinha, ela vai te ajudar aí para calcular esse abono esse prazo, esse valor de aposentadoria. Eu até roubei essa tabela do livro de Frederico Amado, né? Não foi bem roubado, eu botei aqui explicando, fiz a remissão cabível, mas essa tabela é bem bacana. Daí, os servidores que exercem atividade de magistério, eles têm o benefício de 5 anos a menos. Então, além de ter os 10 anos de serviço público e 5 no cargo, os homens que exercem atividade de magistério podem se aposentar aos 60 anos de idade, com 25 de contribuição, que é 5 anos a menos, né? De 65 menos 5, 60, e as mulheres com 57 anos de idade e 25 de contribuição. Então, os 62 menos 5 anos, 57 anos mais 25 de contribuição. Só que o cálculo se mantém. Ou seja, para que receba 100% a título de provento, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição, porque ele recebe 60% e mais 2% para cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição. Isso não muda, tá? Beleza. Além de prever algumas aposentadorias especiais, e diz o seguinte: a administração pública, mediante lei complementar, poderá estabelecer aposentadorias especiais. Então, deixa de ser uma obrigatoriedade e passa a ser uma faculdade da administração, por meio de lei complementar, criar critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, ou seja, criar aposentadorias especiais. Nesse caso, pode haver aposentadoria especial para os servidores que exercem atividade, os servidores portadores de deficiência, os servidores que são ocupantes de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo e de policial, e aqueles que estejam expostos a agentes nocivos, né, atividades insalubres. Pessoal, preste atenção que não é mais qualquer atividade perigosa. Atividades perigosas, somente sendo perigosas, não geram direito à aposentadoria especial. Não é qualquer atividade perigosa. Agora, a Constituição define as carreiras. Então, pode haver aposentadoria especial para servidores com deficiência, para os servidores que sejam ocupantes de cargo de agente penitenciário,
de agente socioeducativo e de polícia. Isso abrange policial civil dos estados, policiais federais, policiais da Câmara dos Deputados e do Senado. E também os servidores que exercem atividade insalubre porque estão sujeitos a agentes nocivos, tá? Na página 942, eu explico um pouquinho a forma de remuneração desses casos de aposentadorias especiais, quais são os benefícios regulamentados na própria emenda 103, na página 942. Depois você vai dar uma lida nessa página, tá? E aí, a gente pode debater o valor da contribuição. Vamos lá? Seguinte, quando eu falo do valor da contribuição, é interessante que você estabeleça que agora a alíquota ela será de 14%. Essa é a alíquota base. No entanto, essa alíquota pode aumentar ou diminuir dependendo do valor da remuneração. Então, se criou uma regra progressiva de alíquotas de contribuição. Então, o sujeito que ganha até um salário mínimo, ao invés de contribuir com 14%, ele contribui com 14%, mas ele tem uma redução de 6,5%. Então, como ele tem uma redução de 6,5%, ele contribui com 7,5% de alíquota. Se ele ganha acima de um salário mínimo até R$2.000, a redução dele é de 5%, então a alíquota dele vai ser de 9%, tá? Se ele ganhar de 3.000 até o teto do regime geral, a alíquota será de 2.000 até 3.000 vai ter uma redução de 2%, a alíquota de 12%. De 3.000 até o teto do regime geral não tem redução, então a alíquota é 14%. E a partir daí começa a aumentar. Se ele ganhar acima do teto até R$10.000, a alíquota tem um acréscimo de 0,5%, então fica 14,5%. Se ele ganhar de 10.000 até 20.000, tem um acréscimo de 2%, então ele vai para 16%. Se ele ganhar de 20 até 39.000, o acréscimo vai ser de 5%, então a alíquota vai ser de 19%. E acima de 39.000, a alíquota vai ser de 22%, porque ele tem um acréscimo de 8%. Pessoal, claro que aqui tem o teto, né? Mas é porque o mesmo cálculo de alíquota é usado para o regime geral, tá? Então se usa para o regime próprio, obviamente a gente sabe que existe o teto, mas essa alíquota é progressiva. Ou seja, se você ganha 5.000, você pega até 6,5%, você pega 7,5% até o salário mínimo, depois você pega 9% de um salário mínimo até 2.000 e assim por diante. Então é uma progressividade, como acontece lá no imposto de renda, tá? A lei manteve a contribuição de inativos e nessa contribuição de inativos continua havendo o artigo 40, parágrafo 18, que prevê que essa contribuição de inativo ela não pode ser paga até o teto do regime geral. Ou seja, os inativos que ganham até o teto do regime geral não contribuem. Se o servidor inativo ganhar acima do teto do regime geral, aí ele passa a contribuir sobre aquilo que o provento dele ultrapassar o teto. O artigo 149 da Constituição traz uma exceção, que é o déficit atuarial e a criação de uma contribuição extraordinária. Então, se o ente federativo alegar que tem um déficit atuarial, ele pode aumentar muito os valores de contribuições. Está no artigo 149, na página 944 do livro, dê uma lida nisso aí. Daí, o teto do regime próprio hoje se aplica ao regime geral, o teto do regime geral hoje se aplica ao regime próprio, desde que o ente federativo tenha um regime complementar de previdência, tá? Então, na página 944 e 945 eu vou explicando isso. Se o ente federativo criou um regime complementar de previdência para os seus servidores, os servidores que ingressaram após a criação do regime complementar, eles só contribuem no regime próprio até o teto do regime geral. Se quiserem ganhar mais, eles podem contribuir para o regime complementar, tá? A Constituição obriga os estados a criarem regime complementar. Embora seja uma norma cogente, ela não prevê a consequência do descumprimento dela. Então, na prática, a gente não tem uma grande obrigação assim, mas deixa de ser uma faculdade
e passa a ser uma obrigação. A União já tem o regime complementar de previdência, a FUNPRESP, né? Muitos estados já têm, e a emenda 103 diz que os estados estão obrigados a instituir o regime complementar de previdência e implementar o teto do regime geral no regime próprio. A paridade e a integralidade já havia acabado desde a emenda 41 e assim ficou, tá? O que era a paridade e a integralidade? Página 946. Pessoal, a paridade era a paridade com o servidor da ativa. Então, toda vez que o servidor em atividade tivesse aumento, o servidor aposentado teria o mesmo aumento, no mesmo índice e na mesma proporção, tá? Essa paridade acabou e hoje o artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, estabelece que o servidor inativo, ele tem direito a uma revisão geral anual dos proventos, mas desatrelado dos servidores em atividade. Não existe mais paridade dos servidores inativos, tá? Claro que aqueles que já tinham paridade mantêm, aqueles que tinham ingressado antes da emenda 41 também, cumprindo regras de transição, mantêm a paridade. Mesma coisa a integralidade. A integralidade era a garantia que o sujeito tinha de que ele se aposentaria, recebendo a título de provento o valor da última remuneração dele. Não importa quanto ele contribuiu a vida inteira, quando ele se aposentasse, o provento corresponderia ao valor da última remuneração. Isso também não é admitido mais, né? Hoje é feita uma média aritmética dos salários de contribuição do sujeito. 100% dos salários de contribuição, eles são atualizados e é feita uma média aritmética. Antes da emenda 103, se aproveitava somente 80% dos salários de contribuição, descartando os 20% menores. Agora não descarta mais nada, então se pega tudo que ele contribuiu, se faz uma média aritmética do que ele contribuiu e com isso se calcula o provento de aposentadoria chamado integral, mas sem a chamada integralidade. Na página 947 eu explico da natureza jurídica do ato de aposentadoria. A gente falou isso no capítulo de atos, mas tem um QR Code aqui que eu te aconselho a assistir, tá? Então na página 947. E depois ele vem tratar dos demais benefícios da Seguridade, que eu não vou trabalhar com vocês aqui, tá? Vocês vão ler toda a parte referente aos outros benefícios. Dos outros benefícios, o que mais cai é basicamente o benefício do regime da pensão, né? Dos benefícios não aposentadoria, ou seja, benefícios além da aposentadoria, a pensão é a mais cobrada nas provas, tá certo? Eu queria dizer a vocês que a gente está chegando ao fim do capítulo 12, né? A gente ainda vai ter o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, a gente ainda tem 5 lives nesse projeto, tá? É um projeto que eu estou adorando fazer, espero que vocês também estejam gostando. Vou até abrir aqui para os comentários. Eu espero que vocês também estejam gostando do projeto. Eu estou adorando. As últimas aulas do projeto estão no meu Facebook, no meu YouTube, professor Matheus Carvalho. E a partir das 20 horas eu vou disponibilizar para vocês o cupom de desconto, né? Eu já vou disponibilizar ele agora e esse cupom de desconto vai ser válido das 20 até as 22 horas. O cupom é Matheus, tudo maiúsculo com TH, Matheus 2020. Então eu já vou colocar esse cupom aqui, mas ele vai valer somente a partir das 20 horas. Também as minhas isoladas do Aprenda super completas, você tem aí uma isolada completa, começando do zero de administrativo, que o pessoal tá amando, tem mais de 500 alunos, tá muito bacana, e você acessa, tem também outras isoladas de licitações e contratos, enfim, as isoladas você encontra no aprenda.com.br/Matheus Carvalho, lembrando que Matheus é com TH, então aprenda.com.br/Matheus Carvalho. E aí, se você quiser alguma das isoladas, você pode usar o cupom, tudo maiúsculo, Matheus 10. Tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?